Bom, gente, eu estou aqui em nome da Record TV para a gente abrir uma roda de conversa, um assunto direto, prático, sobre um tema tão importante, né? A televisão vem se adaptando às mudanças que a comunicação fez nos últimos tempos, caminhando junto com a internet, caminhando com o rádio, caminhando com as novas linguagens, e é o que a gente pretende fazer aqui, falar sobre comunicação na sustentabilidade, na preservação, em temas que estão sendo discutidos aqui ao longo desses 2 dias. A gente vai bater um papo, nós temos aqui alguns convidados, inclusive nós temos uma convidada que também vai estar remotamente com a gente. Eu não sei se a gente vai ter, eu imagino que nós não teremos tempo para abrir, para que vocês façam perguntas, mas a gente vai tentar aproveitar o maior tempo possível aqui com os nossos convidados. Eu vou pedir para que nesse começo, convidados, o pessoal pode ir subindo aqui, e depois que todo mundo que a gente compor todos os convidados, a gente dá início às apresentações. Tudo muito rápido. Queria convidar a Júlia Freitas, que é jornalista com atuação na área socioambiental. Tudo bem, Júlia? É coordenadora de comunicação da Fundação Amazônia Sustentável. Bom, o secretário ainda não chegou, né? O secretário tá chegando. Também vai fazer parte do nosso bate-papo aqui. Bom, deixa eu chamar a Rita Mesquita, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Tudo bem? Seja bem-vinda. Fique à vontade. Agora nós temos a nossa convidada remota, não é isso? Podemos ativá-la? Ela já está por aqui? Ela me escuta? Eu não gosto de errar o nome de ninguém, então eu queria que, se ela estivesse me ouvindo, já pronunciasse o nome dela para não ter erro. Boa tarde para você. Iael Bonfim. Então vamos lá, é Iael mesmo, Iael Lúcia Lima Bonfim, é isso? É isso. Que bom ter você aqui com a gente, que é do canal Rural, tá bom? A gente está com um pequeno delayzinho, mas daqui a pouco eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa dinâmica. E é isso, né? E aí a gente está esperando também, daqui a pouquinho já está na área, já está por aí, Matheus? Daqui a pouquinho, tá? Bom, basicamente, eu gostaria que a gente aproveitasse esse início, 1 minuto aí para cada um fazer as apresentações, dizer em que área atua, para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá? Deixa eu passar o microfone aqui. Eu acho que a Iael pode ficar aqui nesse primeiro momento, por último, porque fica mais fácil da gente organizar. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Beatriz de Freitas. Eu trabalho na comunicação da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma organização baseada aqui em Manaus, que atua na Amazônia Legal. Estou hoje na coordenação de imprensa e publicações da Gerência de Comunicação e tenho 5 anos aí de experiência em comunicação de organizações socioambientais, especificamente na Amazônia. É isso. Vamos lá, Rita. Boa tarde. Meu nome é Rita Mesquita. Eu sou coordenadora de extensão do INPA. Minha formação é na área da biologia. E no INPA eu tenho, então, supervisionado nos últimos 6 anos toda essa parte de divulgação dos resultados das pesquisas, divulgação da ciência, popularização da ciência e também essa parte de extensão, que está muito relacionada com transferência de conhecimento científico para a sociedade, transferência também de parte das tecnologias que são armazenadas e aprimoradas, digamos assim, dentro da instituição. Muito bem. Iael, você com a palavra. Olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Iael Bonfim, como eu já falei aí, eu sou jornalista há 10 anos, trabalho no canal Rural, tenho especialização em agronegócio e a gente está com um projeto bem bacana aqui no canal já há mais de 1 ano e meio, que é o Planeta Campo, onde a gente fala sobre sustentabilidade e agronegócio, sobre como desenvolver a sustentabilidade no agronegócio, e vem sendo um projeto bem bacana e a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso. Legal. Bom, vai funcionar da seguinte forma, a gente vai separar 4 minutos para cada participante, para poder explanar sobre o tema. Eu não vou travar a gente numa pergunta só,
Na verdade, eu queria trazer o tema para dentro da realidade de cada um de vocês. Por exemplo, nós da televisão temos um caminho a seguir na divulgação das ações de sustentabilidade, nas ações educacionais, na divulgação. E eu queria que vocês, cada uma, falasse de que forma, na área de vocês, da forma como vocês atuam, vocês tratam temas tão sensíveis como tem sido discutido aqui nesses 2 dias. Podemos começar, então? 4 minutos. Se alguém puder marcar para mim aqui, só me avisar. Tá, pessoal? Aí, 4 minutos. Começamos com a Rita, então? Vamos lá, Rita. A partir de agora, você. Tá bom, muito obrigada. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa, talvez, contextualizar é o papel que uma instituição como a instituição da qual eu venho, que é o INPA, que é um instituto de pesquisas, o que ele tem a oferecer nesse debate. Porque toda essa discussão ela está ancorada e centrada em ciência sólida. E quando a gente se afasta dessa ciência sólida, a gente começa, então, a colocar em risco programas que muitas vezes levam anos para serem construídos. Então, é muito importante que a gente tenha muita clareza de que as informações que estão sendo repassadas para a sociedade, elas estão, de fato, elas têm a credibilidade necessária. Isso é especialmente importante porque essa é uma discussão de um tema que ainda a sua estruturação, os seus conceitos e as suas métricas estão sendo discutidos. E é um mundo que está numa efervescência de novos aportes e novos inputs. No entanto, se a gente não ancora essa informação em ciência sólida, em conhecimento, que ele é confiável, nós começamos a colocar, então, pontos de dúvida para o mercado, para o consumidor e para a sociedade. Então, diante do cenário que nós estamos vivendo, das mudanças climáticas, e o papel importante que essa discussão do carbono tem, eu acredito que a gente gerar uma dúvida para a sociedade, gerar uma dúvida para o mercado, será muito negativo para o avanço que nós tanto precisamos. Então, acho que quem está lidando nesse tema deve ter visto o que aconteceu semana passada, uma grande discussão questionando as métricas e a metodologia empregada para a maior credenciadora e acreditadora de créditos de carbono que tem no mercado no mundo, ao qual estão atrelados grandes nomes de empresas que, sim, entenderam ser importante tratar essa temática da neutralização das suas emissões e de contribuir para mitigar os efeitos da mudança climática, entenderam ser importante. No entanto, o questionamento da metodologia e dos resultados de uma empresa que está ali como seu suporte técnico para isso, é muito negativo, porque coloca uma dúvida na seriedade com que se está fazendo isso. Então, eu acho que esse é um setor, a comunicação é crítica. Muitos têm sido, vamos dizer assim, acusados do que a gente chama do greenwashing, né? Que você fala que você está atingindo um resultado, quando, na verdade, você não está. Eu penso que, para nós que estamos preocupados com a causa ambiental, com a questão da conservação e com a questão da mudança climática, nós temos que ficar atentos a isso, porque nós não vamos resolver esses problemas que são vitais para a humanidade com propaganda enganosa. E acho que a melhor referência que a sociedade terá vai vir da ciência e das suas instituições. E aqui no Amazonas, nós estamos falando daqui, nós temos instituições de reconhecimento mundial, projetos com os melhores resultados que podem aportar para essas métricas. Então, o que eu espero? Eu espero que a discussão dessas metodologias vá beber na fonte do conhecimento científico que existe aqui na nossa região. Acho que é isso. Muito obrigada. Você estava com o cronômetro ou foi na cabeça? Porque foram 4 minutos cravados. Vamos dar sequência. Só antes da gente continuar o nosso bate-papo, deixa eu convidar aqui o secretário Eduardo Taveira, secretário de Estado do Meio Ambiente, que chegou por aqui. Secretário, por favor,
pode sentar, fica à vontade. Vou explicar aqui a dinâmica. Nós teremos aqui a palavra, 4 minutos cada pessoa para falar, mas antes da gente seguir, eu queria só dar essa abertura aqui para o secretário. A gente tem essa abertura aqui para se apresentar e a gente dá início ao nosso bate-papo. Bom, primeiro eu quero me desculpar pelo atraso, estava numa reunião com a Polícia Federal para falar de combate ao desmatamento, combate a crimes ambientais, seria um pouco mais, mas agradeço muito o convite. Meu nome é Eduardo Taveira, eu estou como secretário de Estado do Meio Ambiente e os temas que estão sendo discutidos aqui eles são extremamente importantes porque eles têm uma relação muito direta com políticas públicas. Então, acho que é bem interessante, necessário, porque é um alinhamento que vai além da comunicação em si e tem desdobramentos que resultados lá na frente. Então, parabenizo pelo evento e a disposição para a gente seguir o debate. Obrigado. Bom, vamos dar seguimento aqui então, dessa vez com a Júlia Freitas. Júlia, vamos lá, 4 minutos para a gente entender na sua atuação, de que forma a gente pode tratar temas que a gente vem discutindo aqui. Certo. Obrigada. Bom, eu acho que quando a gente fala de comunicação socioambiental, eu gostaria de trazer alguns temas puxando para a área das organizações socioambientais, como a Fundação Amazônia Sustentável, né? A gente tem um problema de narrativa, de uma narrativa que está posta, que é uma narrativa que prega contra organizações socioambientais. E, assim como a Rita expressou a preocupação dela em relação à credibilidade das informações científicas, a gente também sofre isso dentro das ONGs, de descredibilização do trabalho, da atuação, de questionamento. Isso é uma máxima frequente que a gente encara. Ao mesmo tempo, inúmeras pesquisas já mostraram que a população brasileira ela é preocupada com o meio ambiente, ela é preocupada com a Amazônia. Aqui nos estados da Amazônia Legal, a gente fez uma pesquisa mostrando que a população amazônica leva muito isso em consideração, por exemplo, na hora de pensar em políticas públicas. E isso gera um pouco de um paradoxo, né? Como essa narrativa está posta e é forte, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas se preocupam com o meio ambiente e que a gente não pode subestimar as pessoas e a preocupação que elas têm com o meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem que fazer um pouco dessa reflexão de como a gente engaja as pessoas para que elas entendam o ambiental ligado às questões delas, a ponto de que essas narrativas sejam quebradas, né? Então, é um enfrentamento de narrativas que a gente lida diariamente. E eu acho que a solução para isso está basicamente em 2 pontos que eu sempre considero, que é linguagem e público-alvo. Dentro da fase, a gente tem diversos públicos-alvos que a gente trabalha, desde parceiros, desde governo do estado, até, enfim, pessoas que vão na Feira da FAS comprar. A gente tem variados públicos-alvos e a gente tem um eterno e constante aprendizado que a gente tem que exercitar, de entender como a gente vai falar com essas pessoas e entendendo que a gente precisa falar diferente com cada uma delas. E que a gente não vai usar os mesmos termos para falar com essas diferentes pessoas. Eu acho que isso também, essa narrativa que está posta também é resultado de um afastamento que as organizações, e também repasso isso para a academia, da sociedade civil, que não teve esse tato da linguagem e de adaptar a comunicação personalizada para cada público-alvo de uma forma que faça sentido para essas pessoas. Então, quando eu vou falar de unidade de conservação, eu vou falar de um jeito muito diferente com você, vou falar um jeito muito diferente com a Rita, com o secretário, e do que eu vou falar com o meu irmão, que, por exemplo, mora no sul do Brasil, e eu preciso explicar para ele por que ele precisa se importar com unidades de conservação, que ele nem sabe o que é isso. Então, são formas diferentes. A gente, na FAS, tem coletado muitos resultados legais da gente começar a pensar em linguagem, em públicos-alvos. A gente percebe, por exemplo, que infotenimento nas redes sociais é uma coisa que aproxima as pessoas da discussão ambiental. A gente tem alguns exemplos disso, de pessoas que não eram engajadas e começam a se interessar por temas como mercado de carbono, a partir dessa aproximação de coisas, de uma linguagem que faça sentido para elas. E, por fim, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é o jornalismo de soluções. Então, a gente, enquanto FAS, a gente tem muitos resultados palpáveis de soluções para um problema de degradação ambiental que a gente vê na Amazônia.
E mostrar isso é muito importante. E hoje em dia a gente percebe que a imprensa tem buscado cada vez mais isso, porque isso também aproxima o público do debate. As pessoas estão cansadas de ficar ouvindo só notícias e manchetes sobre a degradação e queimadas na Amazônia e desmatamento de uma forma que elas não conseguem perceber aquilo na realidade delas, e elas também não conseguem acessar e também estão exaustas desse tipo de informação, porque elas, enfim, têm boleto para pagar, tem outras coisas mais importantes para fazer. Então, o jornalismo de soluções é muito importante, mas isso também tem que ser centrado muito na educação dos jornalistas, ao chegar numa comunidade ribeirinha, ao falar sobre a Amazônia. Isso vale para os jornalistas de fora que vêm para cá falar sobre isso, mas também a gente passa por um processo de educação, que é como a gente vai formar os jornalistas e os comunicadores daqui da Amazônia Legal para falar sobre isso. É isso. Muito bem. Bom, e também dentro do tempo aqui, realmente é um tema extremamente importante, e pegando aqui o gancho da fala da Júlia, antes de passar aqui para a Yael, que também é jornalista, eu acho que a gente tem um papel fundamental em conseguir fazer a leitura desses públicos, né, Yael? A gente, enquanto jornalista, enquanto as pessoas que estão ali à frente dos veículos de comunicação, dessa comunicação integrada entre televisão, internet, fazer a leitura desse público e montar mensagens que vão, de fato, ser efetivas. Eu tive a oportunidade de montar uma rádio, não uma rádio comunitária, porque não uma rádio de transmissão, mas uma rádio poste, que a gente chama assim, numa comunidade do Azuis, lá no Tocantins. Para quem não conhece, o Rio Azuis é um dos menores rios do Brasil, né? E está situado na região sudeste do Tocantins. Eu tive a oportunidade de montar uma rádio que o objetivo da rádio era justamente, através de pílulas, fazer com que a comunidade entendesse que era preciso preservar aquele local. Um dos lugares muito bonitos, é uma riqueza gigantesca, e elas não tinham noção. E não é por mais que você fosse lá, sentasse com todo mundo e falasse, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo não chegava para eles. Então, através dessas pílulas, com educomunicação, com infotenimento, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Tivemos um resultado assim gigantesco na mudança de como as pessoas enxergam o Rio Azuis e de como elas passaram a cuidar daquele lugar que pertence a elas. Então, já pegando o gancho, vou passar para minha colega jornalista para dizer também, Yael, como é que você, aí no seu canal, com o seu trabalho, se preocupa e trata esses temas tão importantes. Sim, com certeza. A gente se preocupa muito aqui também em falar a língua do nosso público, né, para a comunicação realmente com o nosso público ser efetiva. E falando um pouquinho aí sobre o papel do Planeta Campo, né, que é esse programa que a gente tem na grade do Canal Rural de Sustentabilidade, ele é um programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na tela do Canal Rural. Então, a gente tem um espaço bem relevante na nossa grade para falar sobre esse tema. E por que é essencial conversar com o agronegócio, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, de preservação da floresta em pé, de mudanças climáticas, o agro é um setor essencial, né? O agro é responsável aí por praticamente 30% do uso da terra no Brasil está sendo feito pelo setor agropecuário, e a gente também tem uma grande área de preservação de florestas dentro de propriedades rurais. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é muito importante a gente se comunicar com esse público. E para se comunicar de maneira efetiva, falando a língua deles, a gente tem alguns pilares que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro deles é reconhecer e respeitar as conquistas do agro, né? As conquistas que o setor já teve, as qualidades do setor. Então, nós temos desafios, claro, mas a gente também começa a comunicação com eles, reconhecendo onde a gente já avançou, né? Então, nos últimos 40 anos aí, o Brasil teve uma expansão muito grande de produtividade, expandindo a produtividade, fazendo um bom uso do espaço, né? Um bom uso da área que já estava aberta. Então, enquanto nos grãos, por exemplo, a gente expandiu a produtividade em 5 vezes, a gente não chegou a dobrar o tamanho da área que a gente utilizava por aí adoção de diversas tecnologias. Isso é uma coisa importante para a gente dizer. Uma outra coisa importante é com relação a um estudo do MapBiomas que mostra que nos últimos 3 anos, de 2019 para cá, não houve desmatamento em cerca de 98% das propriedades rurais cadastradas no CAR. Então, quando a gente vai falar com o produtor rural, primeiro a gente respeita o que ele realmente está fazendo já pela sustentabilidade, e aí a gente parte para os desafios.
Então, a gente também olha com empatia para os desafios que existem dentro da porteira, né? A lavoura, ela é uma empresa a céu aberto, como a gente diz por aqui. Então, as questões climáticas, elas afetam muito os produtores rurais. A gente tem visto agora no Rio Grande do Sul, né, no sul do país, uma estiagem que tem realmente afetado a produtividade das lavouras. Isso tem tudo a ver já com os extremos climáticos. Então, a gente pega esse problema e mostra para ele que a solução para esse problema está em adotar práticas sustentáveis, está em frear o aquecimento global, em adotar práticas que sejam aí técnicas que sejam mais sustentáveis e que emitam menos carbono, que tenham mais potencial de sequestro, com boas práticas de recuperação de solo, com fixação de nitrogênio no solo, com integração lavoura-pecuária-floresta, que todas essas são práticas que melhoram o balanço de carbono das fazendas e resultam aí, ajudam o mundo, contribuem com o mundo para frear o aquecimento global. Então, nós mostramos que boa parte dos desafios que os produtores têm hoje dentro da fazenda podem ser solucionados com práticas sustentáveis. E aí a gente começa a falar a língua dele, porque a gente diz, olha, a gente precisa ter consciência, mas produzir conservar é também produzir melhor, produzir com mais rentabilidade e de uma forma perene, né? Então, esse é um dos pilares, e a gente também fala bastante sobre a questão do plano ABC de agricultura de baixo carbono. Então, a gente traz para os produtores muitos técnicos, muitos especialistas no assunto, que mostram aí, falam dos pilares desse plano ABC, né, que é recuperar áreas degradadas, que é ampliar os sistemas integrados de produção, como a integração lavoura-pecuária-floresta, expandir fixação biológica de nitrogênio no solo, com uso de bioinsumos, com uso de menos químicos, de menos defensivos químicos. A gente fala também sobre o plantio de florestas, o reflorestamento de áreas de preservação permanente, o tratamento de resíduos, de dejetos animais, que podem ser aí um grande propulsor de um outro mercado de bioenergia, de biogás. Então, existem muitas possibilidades que a gente traz para o nosso produtor, e a gente também fala bastante sobre os pagamentos por serviços ambientais e sobre o mercado de créditos de carbono, que também podem funcionar para o produtor como uma quarta safra, digamos assim, né? Como um rendimento extra que ele pode ter quando a gente fala, por exemplo, de desmatamento zero, né? Porque a gente já tem um código florestal bastante exigente, que no bioma Amazônia, por exemplo, exige que os produtores preservem aí 80% das áreas. Então, para a gente pedir para o produtor, para ele ir além disso, ele ter o desmatamento zero, que a gente acredita ser muito importante, a gente precisa dar uma compensação, a gente precisa criar mecanismos para que ele se sinta incentivado a aderir a essa narrativa, né? Então, os pagamentos por serviços ambientais e mercado de crédito de carbono fazem parte de tudo isso. E, por fim, a gente procura mostrar muitos cases de pessoas, de produtores que deram certo. Produtores que atuam com boas práticas, com práticas sustentáveis, que fazem reflorestamento, que tem excedentes de reserva legal nas propriedades e que tem uma produção super rentável, super produtiva. Então, a gente traz esses cases de sucesso, digamos assim, para inspirar cada vez mais outros produtores, né, que é o jornalismo positivo, né, como a nossa colega aí acabou de falar. Então, esses são os pilares aqui desse projeto do Planeta Campo no Canal Rural, e eu acredito que vem dando bastante resultado. É isso, né? São muitos caminhos aí que a comunicação pode colaborar com temas tão importantes. Bom, vou passar a palavra agora para o secretário, depois do secretário dos 4 minutos para ele poder explanar, a gente vai com 2 minutos para cada um, para a gente poder fazer as considerações finais, tá bom? Secretário Eduardo Taveira, a gente agora vai falar especificamente sobre políticas públicas e, em nome da Record TV, a gente lida diariamente com isso, principalmente o jornalismo que a Record TV Manaus traz, que é um jornalismo comunitário, vendo tudo mostrando tudo que cerca a gente, as pessoas, a nossa realidade do dia a dia. Então vamos falar de que forma o governo pode colaborar, trabalha nesses temas. Bom, creio que temos um duplo desafio. Primeiro porque, obviamente, a gente passa por sucessivas crises, seja econômica, social, e além dessas, a ambiental. Só que do ponto de vista de sensação, a ambiental, ela acaba não concorrendo em prioridade com a falta de emprego, com a falta de saúde, com a falta de saneamento. Tanto é que é muito comum você ver programas de televisão tratando dessas pautas,
que, de alguma maneira, trabalham e afetam diretamente a vida das pessoas. Não é o caso do meio ambiente, porque esse é já o segundo desafio. Ela não é uma pauta fácil de você entender, porque as consequências que ela traz, elas são consequências que elas são de médio, longo prazo, e quando ela é de curto prazo, é difícil você associar essas ações às questões ambientais. Então, por exemplo, toda vez que nós fazemos uma grande operação para combater desmatamento ilegal, é muito comum vir como resposta a essas agendas de que o Estado, na verdade, está inibindo geração de emprego, né? Está inibindo a atividade produtiva. A pessoa está atrás de terra porque aquela floresta em pé, ela não vale muita coisa, o que vale é a terra derrubada para plantar. Então, há uma questão de entendimento dessa lógica produtiva e ambiental que ela tem que estar conectada do ponto de vista da urgência. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. E isso entra a maneira, e foi falado tanto quanto a professora Rita, também pelos convidados aqui em geral, que ela tem que ser definida de uma maneira clara. E esse é o problema da pauta ambiental. Ela não é fácil. Ela não é fácil. Como é que você vai falar de crédito de carbono para o produtor rural? Né? Ou seja, que você vai conservar a floresta, aquela floresta vai sequestrar uma molécula chamada gás carbônico e que isso tem um mercado que vai ser remunerado, que vão pagar essa molécula. Beleza, quem vai fazer isso? Como isso vai ser operado? O hectare de floresta em pé vai dar o mesmo valor do hectare do gado? Vai dar o mesmo valor do hectare da soja, da safra? Então, são questões que, às vezes, a gente, no afã de simplificar, a gente acaba complicando muito mais do que se a gente pudesse, de maneira honesta, como a Rita falou, chegar com os dados científicos e trabalhar isso de maneira integrada com a comunidade. Como, por exemplo, e a gente tem bons exemplos de que isso funciona. Quer ver um tema super complexo, cientificamente rebuscado, mas se eu falar que todo mundo vai entender, é a questão dos rios voadores, por exemplo. Ou seja, a função que a floresta tem de, com serviço ambiental altamente sofisticado, levar água para outras regiões do país, e isso ser qualificado de uma maneira rápida e efetiva, que são rios voadores, todo mundo consegue entender e captar a mensagem. Então, eu acredito que falta, do ponto de vista das estratégias de comunicação, em especial relacionado a ações de políticas públicas de conservação, um entendimento da sociedade, das agências de comunicação, de que aquela pauta ela tem um peso tão ou mais importante do que essas urgências midiáticas, digamos assim. Porque sem floresta, eu perco um equilíbrio ambiental e ecológico que vai impactar no agronegócio. A água produzida pela floresta, por meio dos rios voadores, ela hoje é comprovada que ela tem uma função que ela é de gerar água para mais de 80% do PIB brasileiro. E qual é o mecanismo que gera essa água? É a floresta em pé. Então, toda vez que você reduz a cobertura florestal da Amazônia, que é o principal repositório dessas agendas, você prejudica a economia. E aí depois a gente não consegue conectar o porquê que as chuvas elas estão caindo de maneira mais concentrada em um único período. Se você pega os dados pluviométricos, a quantidade de chuvas do período do nosso inverno amazônico é o mesmo ao longo dos anos, mas ela está concentrada em menos tempo. A mesma coisa com o período de verão. Ou seja, o verão ele se estende por mais meses do que o necessário. E toda a nossa política
de assistência social, assistência à agricultura, ao extrativismo, ela está baseada numa lógica ambiental que, por causa das mudanças climáticas, não funcionam mais. E aí você aumenta gasto público, aumenta a assistência, e a mudança climática ela tem um ponto de vista perverso, porque não somos nós aqui que vamos sentir de maneira mais profunda os efeitos das mudanças climáticas. Porque se está calor, eu aumento o ar-condicionado. Se aumenta a quantidade de chuvas, eu melhoro a drenagem da minha casa e da minha rua. Agora, quem sofre diretamente essas mudanças que já estão em curso são as comunidades pobres, as comunidades ribeirinhas, as comunidades que estão em áreas de risco. E esse é o caráter perverso da mudança climática, porque ela é excludente, ela é racista, ela leva essa percepção. Por exemplo, comunidades ribeirinhas que têm tradicionalmente o uso da sua produção vinculado a regime de seca e rio, com uma perda incalculável desse conhecimento tradicional associado, porque esse regime mudou. Então não se planta mais o que se plantava, não se colhe no mesmo período que se colhia. Comunidades que a gente está vendo que são afetadas por deslizamento de terra, por desbarrancos, associado a outras políticas públicas, tem na sua raiz o impacto de mudanças climáticas. E a velocidade do poder público não consegue chegar. Então, associar essa urgência ambiental do ponto de vista das suas interfaces sociais, econômicas e políticas é extremamente importante. Por isso que eventos como esse, para encontrar esses caminhos, ajudam no desenho melhor dessas políticas públicas. Para quando chegar uma atividade de fiscalização, para conter avanço de desmatamento ilegal, a população que vota, que elege, possa entender que aquela ação está vinculada a um ganho, não só de futuro, mas como um ganho social, econômico e ambiental. Então, mudar essa lógica da divulgação, mudar essa lógica do entendimento da ação ambiental como uma ação de segurança sanitária, social e ambiental é tão urgente quanto saber que é urgente as mudanças climáticas que já estão em curso. Obrigado. Ok. Vamos lá, gente. Então, para as considerações finais, vamos começar com a Rita, né, que foi a primeira que abriu aí as falas. Rita Mesquita, lá do INPA. 2 minutos, Rita, para as considerações finais. Acho que se falou muito aqui sobre os impactos, né, dessas mudanças que nós estamos vendo. Acho que nós precisamos conversar sobre uma mudança de uma percepção. Então, eu concordo muito com a colega quando ela chama a atenção para a enorme proporção de produtores rurais que estão fazendo a coisa certa. E estas pessoas, e a verdade, as estatísticas que ela traz. Então, nós precisamos começar a direcionar melhor a nossa fala, a nossa comunicação para aqueles que, de fato, a quem a gente quer dirigir. E eu penso que, no final das contas, nós estamos falando de negócios. Eu acho que nós temos que trazer para esses produtores o negócio da floresta. E o negócio da floresta dá dinheiro e vale a pena. Então, a gente está conversando aqui sobre assim, o carbono. É difícil explicar o carbono, mas não é difícil explicar que floresta pode dar dinheiro. Então, eu penso que nós precisamos, sim, ter uma estratégia de comunicação adequada, de modo que a gente consiga reconhecer aqueles que estão fazendo a coisa certa, porque eles merecem, que as nossas políticas públicas precisam atingir estas pessoas, porque eles também precisam se sentir incluídos na estratégia nacional da conservação dos seus recursos naturais, usufruindo disso. E aí, eu penso que as nossas populações tradicionais, os nossos ribeirinhos, agricultores familiares, extrativistas, que estão fazendo a coisa certa, a gente também precisa, então, ter um olhar especial para eles. Por quê? Por causa do que o secretário acabou de dizer.
estas são as populações mais vulneráveis, estas são as populações que vão pagar o preço mais alto. Então, nós temos que ter políticas que atinjam essas pessoas em prioridade, porque nessa forma a gente amplia a justiça. E justiça é uma coisa que todo mundo quer. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, todo mundo quer ter acesso à sua chance de ter acesso à justiça. Então, eu penso que muitas pessoas, elas estão hoje, talvez a gente coloque assim, está irregular, está ilegal, está isso, está aquilo, mas eu penso que nós temos que avaliar como a gente vai fazer as políticas públicas chegarem a todos. E, neste caso, eu penso que também existe uma ampla oportunidade para o nosso país trazer políticas que façam esses reconhecimentos diferenciados. Nós temos que tratar as coisas diferentes como diferentes, né? Então, eu penso que a gente precisa ter esse reconhecimento e essa avaliação. E somente assim a gente vai equilibrar melhor essa assimetria, porque ela é uma assimetria de poderes, mas ela também é uma assimetria de consequências. E nós, então, precisamos, como gestores públicos em todas as instâncias, eu penso que a nossa sociedade espera disso das suas instituições. Espera que a gente traga respostas que sejam aplicáveis, que sejam capazes de contribuir a uma solução do problema, ainda que a gente tenha que reconhecer que uma boa parte desse problema não é nosso. Ele não é nosso sozinho. Ele é um problema global, onde todos aí têm a sua parte de contribuição a fazer. Então, penso que esses novos mercados que estão chegando, como é o caso do mercado do carbono, cabe a nós fazer isso ser um bom negócio para todos, mas principalmente ser um bom negócio para aqueles que estão nas situações mais vulneráveis, de modo que eles possam usufruir destes novos mercados de uma maneira que sua vida, sua qualidade de vida, sua dignidade humana esteja assegurada. Comida boa, ambiente saudável, lugar para morar com decência, trabalho e renda, e a sua família com saúde, saudável, né? Então, penso que essas são demandas de qualquer cidadão, que esses mercados, então, venham a contribuir para que a gente tenha mais igualdade, né? No final, acho que nós temos que estar buscando mais igualdade. Então, é muito importante a gente comunicar isso na linguagem apropriada para que essas pessoas se sintam dentro. Não ali na periferia, olhando de longe, mas dentro. Acho que é isso. É isso. Bom, vamos lá, passar a palavra agora para Júlia Freitas. 2 minutos para as considerações finais. Júlia. Acho que eu vou até ser mais curta. Ouvindo aqui meus colegas conversarem, eu pensei em na verdade, eu pensei que a gente fala muito dessa necessidade de juntar o social ao ambiental, né? Esse desafio que o secretário demonstrou, que a gente tem problemas muito urgentes e que eles não estão ligados na comunicação, de forma que a gente consiga relacionar aquilo claramente com uma crise que a gente está vivendo, que é uma crise ambiental. Isso é um desafio muito grande. E eu sempre gosto de pensar, assim, até na minha trajetória, indo muito para campo e conversando com as pessoas que estão na floresta, que são proprietários rurais, são os agricultores familiares. Eu aprendi muito nessas idas para campo que eles têm muito a nos ensinar em comunicação para fazer isso, porque eles muitas vezes têm esse entendimento sistêmico que falta. Então, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, eles têm esse entendimento do ambiental muitas vezes mais apurado que a gente. Então, a gente fala muito de como a gente vai levar informação sobre a crise climática, sobre o mercado de carbono para essas populações, que é um problema que a gente precisa se preocupar e pensar nessas formas criativas de fazer isso, mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco dessa lógica de pensar em como eles estão se comunicando e como eles entendem a questão ambiental para a gente se inspirar mesmo na nossa comunicação. Porque variadas vezes, e eu sempre faço essas perguntas, quando eu estou fazendo entrevistas, eu sempre faço esse tipo de pergunta, o que vocês acham da crise climática, e eles têm um entendimento muito apurado dessa situação. Então, eu acho que a gente pode se inspirar um pouco no jeito que eles comunicam isso,
e aprender com eles, estar sempre com a escuta aberta, porque comunicação é sobre escuta. Eu gosto muito de um autor que é o Boaventura Souza Santos, e ele fala que a comunicação ela tem um papel importantíssimo, negativo, de perpetuar as desigualdades, né? Então, e isso também perpetua a dicotomia que a gente tem hoje enquanto sociedade, de ser uma sociedade separada da natureza, que a gente chama, que é uma percepção que veio com o colonialismo, é recente, não veio para essas populações que estão aqui muito antes da gente estar falando sobre mercado de carbono. Então, é uma reflexão um pouco mais filosófica, mas que deixo aí também para a gente agregar na discussão. É isso. É isso, né? Ninguém melhor para falar do que quem vive realmente aquela realidade ali, o dia a dia. Vamos lá? Yael, então, para a gente fechar, 2 minutos de suas considerações finais. Acho que os colegas, a gente está todo mundo mesmo na mesma linha, né, falando sobre tornar essa questão climática e essa questão da importância da preservação da floresta mais palpável para quem realmente tem ali a possibilidade de fazer diferença, né? Todos temos, mas falando especificamente do agro, nós temos ainda mais possibilidades, né, de fazer isso de uma maneira mais abrangente no dia a dia. Então, eu concordo muito com a Rita quando ela fala ali que o negócio da floresta precisa ser um bom negócio, né? O produtor, ele precisa ver mais valor na floresta em pé do que na safra de soja, por exemplo, e nós temos alguns exemplos bacanas nesse sentido sendo compartilhados. Eu queria compartilhar um aqui rapidamente. Não sei se vocês conhecem esse projeto, mas, por exemplo, o IPAM vem fazendo um ótimo trabalho nesse sentido de conectar outros países com produtores rurais aqui do Brasil, que têm áreas de excedente de vegetação nativa, floresta que poderia legalmente ser desmatada. Eles vieram com um projeto para cá e estão pagando para esses produtores não desmatarem essas áreas que eles teriam o direito legal de desmatar. E isso faz com que o produtor realmente veja valor na floresta em pé. Outra possibilidade muito importante são os sistemas agroflorestais, né, a tão falada bioeconomia, onde a gente junta aí com pecuária, junta com lavoura, a produção de açaí, a produção de cacau, tudo isso precisa ser cada vez mais incentivado e expandido para que o negócio da floresta seja cada vez mais valioso para os produtores rurais e, enfim, para a sociedade como um todo. Muito bem. Secretário, vamos lá então para a gente poder finalizar aqui a nossa roda de conversa. Bom, só finalizando, dizendo que o governo do Estado está fazendo enquanto política pública para poder implementar uma agenda melhor para essa comunicação. A gente fez a regulamentação do nosso mercado de serviços ambientais no Estado, vai lançar agora a política de rede do Estado do Amazonas. Tem um componente importante que 50% desses recursos eles são aterrizados diretamente nas comunidades, onde o crédito é obtido. Tem também o trabalho que está sendo feito para incentivar e ampliar em áreas públicas, em especial as não destinadas, e até com uma empresa de capital misto, que é a CADA, para a gente poder fazer a concessão dessas áreas para projetos de serviços ambientais. É uma maneira da gente diminuir a pressão sobre essas áreas não destinadas também. A mesma coisa para os projetos de concessão florestal, onde estão sendo incluídos juntos na concessão florestal a concessão para serviços ambientais também. A gente está trabalhando em conjunto com a FAES a precificação para créditos de recursos hídricos. Então, aquilo que a professora Rita falou, encontrando mecanismos para que o serviço ecossistêmico, e em especial o serviço ambiental prestado pelas comunidades, seja remunerado. É uma prioridade para o governo do Estado, para quem cuida da floresta, ser não só reconhecido por isso, mas ser remunerado efetivamente. Para o setor primário, a gente está trabalhando também para a mudança no governo do Estado da estrutura de subsídios, para não ser vinculados apenas a subsídios produtivos, mas subsídios como pagamento de serviços ambientais para manejo de pirarucu, para castanha, toda uma série de cadeias produtivas importantes. E no âmbito das relações internacionais que a gente tem, um alinhamento, e aí já encerrando, que é muito importante, não só recursos para a proteção
ambiental de comando e controle, mas integrar uma agenda econômica de mudança da lógica de esgotamento dos recursos para uma lógica de economia, de bioeconomia, onde os ativos ambientais qualificados, remunerados, possam ter o que a gente está conversando aqui, uma estratégia de economia verde de baixas emissões, em especial junto com o agro, que tem um papel importantíssimo, não só de produzir comida, não só de ser a maior fatia do PIB do ponto de vista da sustentação econômica do país, mas também de ter a oportunidade de ter novas economias e uma marca de um agro de baixo carbono, de baixas emissões. Eu não tenho dúvida que esse é o futuro competitivo para o setor primário no Brasil. E só o Brasil tem condição de fazer isso. E isso é comunicação, ou seja, atrelar esse movimento de um agro que dá lição para o mundo a respeito de baixar emissões e aumentar a produtividade, é uma condição que nós, de maneira inata, de maneira natural, nós temos condição de fazer. Então é isso. Eu já agradeço o convite também e sigo à disposição para seguir essa conversa. Se der pano para a manga, tem 3 horas de conversa. É isso, gente. Agradecendo mais uma vez aos convidados. Quero agradecer a Júlia Freitas, da Fundação Amazônia Sustentável. Júlia, obrigado. A Rita representando aqui, a Rita Mesquita representando o INPA. Também a Yael Bonfim, do Canal Rural, o secretário Eduardo Taveira. E em nome da Record TV Manaus, eu quero aqui reforçar o compromisso que a Record tem com o seu jornalismo, com o conteúdo gerado em toda a programação, para cada vez mais, como a gente disse aqui, fazer a leitura dos públicos, e a gente tem a garantia que a mensagem passada pela Record TV vai chegar a todo mundo e vai ser de forma compreensível, independente da classe social, do grau de instrução. Esse é o nosso compromisso e é o que a gente trabalha dia a dia para que aconteça. Quero agradecer a presença do nosso diretor comercial, que está ali, o Alexandre Tomé, do nosso gerente de jornalismo também, o Rodrigo Gomides, e em nome da Record TV e de todo mundo, obrigado por esse espaço para a gente bater um papo tão importante. Até mais.